Essa aula se trata de uma continuação das aulas anteriores, onde iremos resolver exercícios referentes a razões trigonométricas na circunferência. Primeiramente, queria analisar com vocês os múltiplos de π que se encontram sobre os eixos do ciclo trigonométrico. Começando primeiro pelo ponto zero. O ponto zero tem coordenadas 1 e 0, por quê? Porque em y, ele vale 0, tá vendo? Ele está sobre o eixo horizontal, portanto no eixo vertical o valor da sua projeção é 0. E o raio da circunferência é 1, ou seja, a distância do centro até esse ponto é 1. Então por isso ele tem abscissa, ou seja, o valor da projeção dele em x é 1. E a gente viu nas aulas anteriores que o cosseno de um ponto corresponde ao valor em x desse ponto no sistema de eixos xy, né? E o seno de um ponto ele corresponde ao valor de y desse ponto no sistema de eixo xy. Portanto, o cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0. Para o ponto π sobre 2, a gente tem as coordenadas 0 e 1, ou seja, o cosseno desse ponto é 0, porque em x, a projeção dele em x é 0, e o seno desse ponto é 1, por quê? Porque a projeção dele em y vale 1. A gente pode ver que esse ponto, quando a gente projeta ele sobre o eixo horizontal, a gente vai para onde? Vamos descer retinho, vamos tentar descer retinho aqui, desse ponto até o eixo horizontal. A gente vai ver que a gente vai parar sobre o centro da circunferência, por isso que o valor desse ponto em x é 0, e se a gente for analisar a projeção desse ponto em y, basta a gente medir a distância do centro da circunferência até esse ponto. Essa distância aqui corresponde a um raio, o raio da circunferência trigonométrica é 1, portanto, então o ponto π sobre 2 possui as coordenadas 0 e 1. Então, o valor do cosseno de π sobre 2, o valor do cosseno desse ponto é o valor em x desse ponto, e o seno desse ponto é o valor da projeção em y desse ponto. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. O ponto π, ele possui as coordenadas menos 1 e 0, lembrando que π é meia volta da circunferência. Então, o valor em x de π, ele é menos 1, aqui menos 1. E o valor em y de π, ele é 0. Novamente, porque em valor em x de π, ele vale menos 1? Porque, ele se encontra sobre o eixo horizontal e a distância do centro da circunferência até esse ponto corresponde a um raio, então é 1. E por que é negativo? Porque esse ponto está à esquerda do eixo vertical. E a projeção desse ponto em y vale 0. Por quê? Porque se a gente pegar esse ponto aqui e tentar ir retinho até o eixo y, né, a gente vai para onde? No centro da circunferência, onde as coordenadas são 0 e 0. Então, o cosseno de π ele é menos 1. E o seno de π ele é 0. Tudo isso aí por conta da localização desse ponto na circunferência e em relação ao sistema de eixos xy. Agora vamos ver o ponto 3π sobre 2. O ponto 3π sobre 2 tem as coordenadas 0 e menos 1. Esse ponto possui o valor da projeção dele em x igual a 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo vertical. Se a gente pegar e subir retinho aqui, a gente vai parar sobre o centro da circunferência, e no centro da circunferência novamente as coordenadas são 0 e 0. Por isso então que o ponto 3π sobre 2 possui valor em x igual a 0. E o valor em y de 3π sobre 2 é igual a menos 1, por quê? Porque se a gente vem do centro da circunferência e vai até esse ponto aqui, a distância vai ser igual ao raio, e novamente o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. E por que é negativo? Porque esse ponto está abaixo do eixo horizontal. Agora vamos analisar o ponto 2π, que, como a gente pode ver, é coincidente com o ponto 0. Portanto, o cosseno e o seno de 0 são iguais ao cosseno e seno de 2π. Cosseno de 2π igual a 1 e o seno de 2π igual a 0. Agora aqui eu estou representando alguns pontos para vocês poderem... Agora aqui eu estou representando vários pontos na circunferência para vocês poderem ver as simetrias que a gente pode analisar. Aqui a gente tem o ponto π sobre 6, por exemplo. Se a gente utiliza a simetria em relação ao eixo vertical, a gente vai chegar ao ponto 5π sobre 6. Agora, se a gente analisar a simetria em relação ao centro da circunferência, a gente vai chegar ao ponto 7π sobre 6. E se a gente analisar a simetria em relação
ao eixo horizontal, a gente vai chegar ao ponto 11π/6, ó. Só descer retinho aqui, a gente vai chegar no 11π/6. E da mesma maneira pode ser feito para todos os outros pontos do primeiro quadrante. Agora, vamos resolver os exercícios. Calcule os senos dos seguintes arcos. 120 graus, 3π/4, π, 4π/3, 7π/4, 270. Agora vamos ao item A. 120 graus. Primeiramente, temos que representar esse ponto no ciclo. A gente sabe que esse ponto está entre 90 e 180. Portanto, ele está em algum ponto da região que corresponde ao segundo quadrante. Está entre 90 e 180, segundo quadrante. A gente tem que procurar um arco que pertença ao primeiro quadrante e que seja simétrico a 120 graus. Como vimos nas aulas anteriores, a gente pega esse ponto, iguala ele a π menos x, em que x é o ponto simétrico de 120 graus no primeiro quadrante. Então 120 igual a π menos x, convertendo π para graus fica 120 igual a 180 menos x. A gente passa o 180 para o outro lado da equação, então fica 120 menos 180 igual a menos π. 120 menos 180 a gente sabe que é menos 60, então menos 60 igual a menos x. Multiplicamos ambos os lados da equação para termos dois valores positivos dos dois lados. X igual a 60 graus. Portanto, o simétrico de 120 no primeiro quadrante é o arco de 60 graus. E seno de 120 é igual a seno de 60. 160 a gente sabe pela tabela dos arcos notáveis que é a raiz de 3/2. Então, a gente achou o seno de 120. Nesse caso, o seno de 120 tem o mesmo sinal que o seno de 60, porque ambos estão acima do eixo horizontal, ó. 120 está acima do eixo horizontal, do eixo x, ó. Esse aqui é o eixo x, 120 está acima dele, e o 60 também. Então, ambos possuem o mesmo sinal para o seno, por isso, seno de 120 igual a seno de 60, que é igual a raiz de 3/2. Agora vamos resolver o item B, 3π/4. Muitos olham para esse valor, 3π/4, e não sabem dizer em que quadrante da circunferência está esse ponto. Então a gente tem que converter ele para graus. Para isso a gente utiliza uma regrinha de 3, bem fácil. π igual a 180, né, ó. E 3π/4 igual a x. A gente não sabe quem é 3π/4 em graus, por isso a gente chama ele de x. Multiplicamos em cruz, ó, e obtemos o quê? π vezes x, em um lado da equação, igual a 180 graus vezes 3π/4. Olhando essa equação aqui, a gente vê que tem π multiplicando dos dois lados, ó, então a gente pode cancelar esses dois valores, ó. A gente corta esses dois valores, né? É como se eu pegasse esse π que está multiplicando x. Se ele está multiplicando de um lado, eu passo ele dividindo do outro. Aí eu posso dividir π por π. π dividido por π fica 1. Então, x fica igual a 180 vezes 3/4. 180 dividido por 4 é igual a 45. Então, 45 vezes 3 é igual a x, né? E x é igual a 135 graus. Então, a gente sabe que esse ponto aqui, ó, 3π/4, ele corresponde a 135 graus. 135 graus está entre 90 e 180 graus. Então, está no segundo quadrante. Aqui, ó, vamos representar o ponto 135 graus. A gente sabe que está bem na metade do quadrante, por quê? Porque temos 90 graus aqui, ó. O segundo quadrante se inicia em 90 graus, né? Se a gente soma 45, que é metade do quadrante, né? 90 mais 45 é igual a 135. E 135 mais 45 é igual a 180 aqui, ó. Que daria meia volta na circunferência. Agora que a gente sabe que 3π/4 corresponde a 135 graus, a gente deve achar então o simétrico desse arco no primeiro quadrante. Por que no primeiro quadrante sempre? É porque a gente espera que o simétrico desse arco seja um arco notável, cujos valores de seno e cosseno são tabelados já. Então, ó, novamente, da mesma maneira que no exercício anterior, ó, a gente tem 135 graus, a gente vai achar o simétrico desse arco no primeiro quadrante. Para isso, a gente utiliza a simetria em relação ao eixo vertical, ó, e, de acordo com essa simetria, né, como a gente viu nas aulas anteriores, 135 graus é igual a 180 menos y. Por que dessa vez menos y? Porque a letra x aqui eu utilizei para determinar 3π/4 em graus, ó, tá vendo? Então, dessa vez eu escolhi a letra y. A gente sabe que seno de 135 vai ser igual ao seno de y, que é o arco simétrico de 135 graus. Por quê? Porque, ó, se y está sobre o primeiro quadrante, ele está acima do eixo horizontal, ó. Ele está aqui, da mesma maneira que 135, ó. Então,
ambos possuem o mesmo sinal de seno e o mesmo valor porque são simétricos. 135 igual a 180 menos y. Passo o 180 para o outro lado da equação, ficando com 135 menos 180 graus, que vai ser igual a menos y. 135 menos 180 vai ser igual a menos 45. Menos 45 igual a menos y. Da mesma maneira que fizemos no item anterior, multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1. Aí ficamos com y igual a 45. Portanto, seno de 135 vai ser igual a seno de 45, que é o arco simétrico a 135 graus no primeiro quadrante. Daí temos seno de y igual a seno de 45, que é o seno de 135, né? Que vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora vamos ao item C. Ele pede o seno de π. A gente sabe que π é igual a 180, e analisando a circunferência trigonométrica, ó, a gente sabe que as coordenadas do ponto π é menos 1 e 0. O valor do seno de um arco corresponde ao valor em y desse ponto, né, ó, que é 0, né, ó. Sempre os pontos são representados em coordenadas x, y, né, x, y é igual a 0. Então, sabendo que o seno de um ponto é dado pela ordenada y do par ordenado xy, menos 1 e 0 é o par ordenado que representa o ponto π no sistema de xy, onde x é igual a menos 1 e y é igual a 0. Portanto, o seno de π é igual a 0. Agora ele pede o seno de 4π sobre 3. Novamente, olhando esse ponto em radianos, a gente não consegue, alguns podem conseguir, outros não, dizer a localização desse ponto no ciclo. Então a gente vai converter 4π sobre 3 radianos para graus. 4π sobre 3 corresponde a x e π corresponde a 180, como a gente já sabe. A gente poderia utilizar outro valor conhecido aqui, como 2π corresponde a 360. Por simplicidade, a gente escolhe usar π corresponde a 180, porque não tem ninguém multiplicando π. Então, multiplicando em cruz, ó, x vezes π é igual a 4π sobre 3 vezes 180. Aí a gente tem π multiplicando os dois lados da equação. Então a gente pode cortar os π, né? Ó, é como se eu pegasse esse π que está multiplicando x, passasse para o outro lado dividindo, né? E fica π dividido por π, que é igual a 1. Então a gente fica com x igual a 4 sobre 3 vezes 180. 180 dividido por 3 é igual a 60. E 4 vezes 60 é igual a 240 graus. Então a gente sabe que o ponto 240 está entre 180 e 270 graus. Portanto, ele está no terceiro quadrante, ó. E a gente tem que achar, de novo, a gente espera que tenha um arco notável que seja simétrico de 240 no primeiro quadrante. Então a gente sabe que 4π sobre 3 é igual a 240 graus. 240 graus a gente sabe que é um arco do terceiro quadrante, ou seja, um arco que está entre 180 graus e 270 graus. Então, para a gente resolver nosso problema, a gente precisa achar um arco simétrico a 240 graus no primeiro quadrante. Para isso, a gente vai ter que utilizar a simetria em relação ao centro da circunferência. Então, como eu disse em aulas anteriores, a gente imagina aqui um espelho que passa pelo centro da circunferência, o qual y é a imagem de 240 graus. Então, quando a gente tem a simetria em relação ao centro da circunferência, a gente iguala ao arco a π mais o valor do arco no primeiro quadrante, que é simétrico ao arco em questão, né, que no caso é 240 graus. E o seno de 240 graus é igual menos o seno desse arco simétrico a 240 que está no primeiro quadrante. Por que menos? Veja bem, ó. O seno de um arco no primeiro quadrante é positivo. Por quê? Porque ele está acima do eixo horizontal. E o seno de um arco que está no terceiro quadrante é negativo. Por quê? Porque ele está abaixo do eixo horizontal. Então a gente tem aqui 240 igual a 180 mais y, né? Converti aqui π para graus, né? Fiz apenas isso. Passei o 180 para o outro lado da equação. 240 menos 180 é igual a 60 graus. Portanto, y é igual a 60 graus. Então, de acordo com o que foi falado anteriormente, seno de 240 é igual a menos seno de 60. Aqui, ó. Portanto, seno de 240 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ao item E, 7π sobre 4. Como esse arco está em radianos, a gente não consegue bater o olho e falar em que parte da circunferência ele está. Então, por isso a gente vai converter ele para graus.
E aí a gente usa a mesma regrinha de 3 que a gente vem usando. 7π sobre 4 corresponde a x, π corresponde a 180 graus, multiplica em cruz, x vezes π é igual a 7π sobre 4 vezes 180. Como a gente tem π dos dois lados da equação, a gente pode cortar eles, pois é como se a gente pegasse um dos π's que está de um lado da equação multiplicando, passasse para o outro lado, ele passaria dividindo e a gente teria π sobre π é igual a 1. Portanto, a gente pode cancelar esses dois π's. Aí a gente vai ter x igual a 7 vezes 45. 7 vezes 45 é igual a 315. Portanto, 7π sobre 4 radianos é igual a 315 graus. 315 graus a gente sabe que é um arco que está no quarto quadrante. Por quê? Porque ele está entre 360 e 270 graus. Sabendo-se então que esse arco está no quarto quadrante, a gente pode estar utilizando a simetria em relação ao eixo horizontal. A simetria 315 graus é igual a 2π menos x. Quem é x? X é o arco que está no primeiro quadrante e é simétrico de 315 e que a gente espera que seja um arco notável. Aqui, ó, se a gente pegar o mesmo arco que está aqui, ó, de 0 até 315 é o mesmo arco que está aqui de 0 até x. O que muda é o sentido em que você está se movimentando sobre a circunferência, né? Aqui a gente se move no sentido anti-horário e aqui a gente se move no sentido horário. Então, 315 graus é igual a menos seno de x. Por quê? 315 graus a gente está vendo que está abaixo do eixo horizontal e a gente está falando do seno. Ó, o seno é a projeção em y desse arco, né? Então, quem está abaixo do eixo horizontal tem seno negativo, como é o caso de 315 graus, e x é um arco que está no primeiro quadrante e a gente já está cansado de saber que arcos do primeiro quadrante possuem seno positivo. Então, convertendo 2π radianos para graus, a gente vai ter 315 graus igual a 360 graus menos x. Passando 360 para o outro lado da equação, a gente vai ter o quê? 315 graus menos 360 graus, que é igual a menos x. Se a gente está devendo 360, porque a gente tem 360 negativo, e soma 315, ou seja, se a gente está devendo 360 graus e paga 315 graus, com quantos graus? A gente fica com 45 graus. Portanto, a gente vai ter menos 45 graus igual a menos x. E, multiplicando ambos os membros da equação por menos 1, para que x seja positivo, a gente vai ter x igual a 45 graus. Como a gente disse aqui no começo, 315 graus é igual a menos seno de x. X, no caso, é 45. Portanto, seno de 315 graus é igual a menos seno de 45 graus. 45 graus a gente sabe que é um arco notável. E a gente conhece o valor do seno desse arco. E, portanto, a gente conhece o valor do seno desse arco. E o seno de 45 graus, então, vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 315 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora vamos resolver o item F, 3π sobre 2. A gente, só batendo o olho, já sabe a localização do ponto 3π sobre 2 na circunferência. 3π sobre 2 corresponde a 270 graus. E como foi falado no início dessa aula, o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Por quê? Porque a ordenada, ou seja, o valor desse ponto em y é igual a menos 1. Então, seno de 3π sobre 2 igual a menos 1. Muito fácil. Agora vamos à parte 2 da nossa aula, onde iremos calcular o seno de vários arcos aqui e o resultado de algumas expressões, como a gente pode ver nos itens E e F. Primeiramente, vamos calcular o seno de 300 graus. 300 graus está localizado entre 360 e 270 graus, portanto, está no quarto quadrante. Então, a regra é de sempre, vamos procurar um arco no primeiro quadrante, que seja simétrico a 300 graus. Para isso, a gente tem que utilizar a simetria em relação ao eixo horizontal, ó. Aqui, um espelho aqui sobre o eixo horizontal, e a imagem do ponto 300 graus em relação a esse espelho é o ponto simétrico a 300 graus do primeiro quadrante. X, então, é o ponto simétrico a 300 graus em relação ao eixo horizontal. Expressando algebricamente a simetria, 2π menos x é igual a 300 graus. Essas regras de simetria, eu já falei delas nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, vocês podem estar vendo os vídeos anteriores. Então, convertendo 2π radianos para graus, a gente fica com 360 menos x, que é igual a 300. Passando 360 para o outro lado da equação, a gente fica com menos x igual a menos 360 mais 300.
Menos 360 mais 300 é igual a menos 60, então menos x é igual a menos 60. Multiplicando por menos 1 ambos os membros da equação, a gente fica com x igual a 60 graus. E a gente sabe que seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. Por quê? 2π menos x no caso é igual a 300 graus, né? 300 graus, ó, como a gente pode observar, está abaixo do eixo horizontal. E x está acima do eixo horizontal. Então, por estar abaixo do eixo horizontal, 300 graus tem seno negativo. E x, por estar acima do eixo horizontal, tem seno positivo. Então, seno de 300 graus é igual a menos seno de 60 graus, e 60 graus já é um arco notável, cujos valores das razões trigonométricas são tabelados, e seno de 300 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos calcular o seno de 330 graus. 330 é um arco que está no quarto quadrante. Por quê? Porque ele está entre 360 e 270 graus. Então, para a gente achar um simétrico que esteja no primeiro quadrante, a gente vai usar a simetria em relação ao eixo horizontal. Essa simetria se expressa algebricamente por 2π menos x igual a 330 graus. O seno de 2π menos x é igual ao menos seno de x, porque, novamente, 330, ó, como a gente pode observar, está abaixo do eixo horizontal, ó, e x está acima do eixo horizontal, por isso tem seno positivo. 360 menos x, né? Converti 2π radianos para graus. 360 menos x igual a 330. Passo 360 para o outro lado da equação, ele era positivo, passa negativo. Menos x igual a menos 360 mais 330. Menos 360 mais 330 é igual a menos 30. Então, menos x igual a menos 30. Multiplico ambos os membros da equação por menos 1. Fico com x igual a 30 graus, como foi falado anteriormente. Seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. Então, seno de 330 é igual a menos seno de 30. Esse valor a gente conhece, é tabelado. Então, seno de 330 graus é igual a menos seno de 30, que é igual a menos 1/2. Agora aqui ele pede o seno de 5π. A gente sabe que 2π corresponde a uma volta. 5π corresponde a quantas voltas? Regra de 3. 2π vezes x é igual a 5π, ó. 2π vezes x é igual a 5π vezes 1. Corto ambos os π's da equação, né, porque ambos estão multiplicando. Fico com 2 vezes x igual a 5. X é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 a gente sabe que é 2,5, então 5π é igual a 2 voltas e meia. Então, ó, a gente tem aqui 2π, que corresponde a uma volta inteira. 2π mais 2π é igual a 4π, então é como se a gente desse 2 voltas. A gente estaria aqui, ó. Esse é o ponto que representa 4π. 4π mais π. Π, a gente sabe que é meia volta. Então, se a gente parte daqui, que é 4π, e dá meia volta, a gente vai estar aqui, em 5π. O ponto que representa 5π é o mesmo que representa π. Portanto, o seno de 5π é igual ao seno de π, que a gente sabe que vale 0, porque o ponto π está localizado sobre o eixo horizontal. Agora vamos ao item D, seno de π sobre 4. π sobre 4 é um arco notável, seu valor já é tabelado, a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. Agora no item E a gente tem uma expressão aqui, ó, seno de π sobre 2 menos seno de π sobre 3 dividido por seno de π sobre 6. Aqui a gente sabe onde estão localizados esses arcos, né, ó. π sobre 3 e π sobre 6 são arcos que estão no primeiro quadrante, basta a gente converter. π sobre 3 é igual a 60 graus e π sobre 6 é igual a 30 graus. π sobre 2 é igual a 90 graus, portanto está sobre o eixo vertical. A gente conhece os valores dos senos de todos esses arcos, né? Seno de π sobre 2 é igual a 1, seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2 e seno de π sobre 6 é igual a 1/2. Aqui são arcos notáveis e aqui é um arco que está sobre o eixo, muito fácil. Aí a gente monta uma expressão, ó, 1, que é o seno de π sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno de π sobre 3, dividido por seno de π sobre 6, que é 1 sobre 2. Aqui a gente multiplica 1 por 2 e deixa todo mundo sobre o mesmo denominador, que é 2. Aplicando aqui
os extremos pelos meios, né? Que é uma maneira que a gente encontra de estar resolvendo divisões entre duas frações. Quando a gente tem duas frações, então o denominador da fração de baixo passa multiplicando o numerador da fração de cima, e o numerador da fração de baixo, ou seja, o número que está em cima, ele passa multiplicando o denominador da fração de baixo, ou seja, o número que está embaixo aqui na fração de cima. Então, ó, esse 2 que está aqui embaixo, ele vai passar multiplicando esse 2 menos raiz de 3. E esse 1 que está aqui, ele vai passar multiplicando esse 2 que está aqui embaixo. Se eu tenho 2 menos raiz de 3 vezes 2 e dividido por 2 vezes 1, eu posso cortar esses 2. Por quê? Porque eu tenho um 2 multiplicando e vou ter um 2 dividindo. Então, eu vou ficar só com 2 menos raiz de 3. E esse é o resultado aqui da nossa expressão do item E. Agora vamos ao item F, seno de π sobre 4 vezes seno de 4π sobre 3, tudo isso dividido por seno de π sobre 6 ao quadrado. Primeiramente, a gente tem que analisar a localização desses arcos na circunferência. π sobre 4 é um arco notável, a gente sabe que está bem aqui no meio do primeiro quadrante. π sobre 6 também é um arco notável, está aqui no primeiro quadrante. E 4π sobre 3, a gente já resolveu o exercício referente ao seno de 4π sobre 3, por isso que eu já fui colocando aqui. Se vocês voltarem no exercício 1, eu resolvi o seno de 4π sobre 3, que é o seno de 120 graus. Né? Se a gente converter esse arco aqui para graus, a gente vai encontrar o valor de 120 graus para ele. Seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 4π sobre 3, 4π sobre 3 está no segundo quadrante, portanto tem seno positivo, como a gente calculou no exercício anterior. Seno de 4π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. 4π sobre 3 é um arco simétrico a 60 graus. E o seno de 60 graus é seno de raiz de 3 sobre 2. π sobre 6 também é um arco notável. E a gente sabe que o seno de π sobre 6 é igual a 1/2. Substituindo aqui na expressão, ó, seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 4π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2, dividido por seno de π sobre 6 ao quadrado. Seno de π sobre 6 é o valor tabelado, porque π sobre 6 é um arco notável. Então, seno de π sobre 6 ao quadrado é igual a 1/2 ao quadrado. Quando a gente tem uma multiplicação de raízes e essas raízes possuem o mesmo índice, ou seja, são duas raízes quadradas, a gente simplesmente multiplica o que está dentro delas e transforma tudo numa raiz só. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. E os denominadores aqui, como se trata de uma multiplicação de frações, a gente multiplica eles. 2 vezes 2 é 4, portanto, essa multiplicação aqui de cima vai dar raiz de 6 sobre 4. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador pelo numerador. 1 vezes 1 é 1. E também multiplica o denominador pelo denominador. 2 vezes 2 é 4, portanto, 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 sobre 4. E aplicando aquela mesma regrinha que a gente aplicou no item anterior, a gente passa o 4 multiplicando raiz de 6. O 1 passa multiplicando 4, a gente fica com 4 raiz de 6 dividido por 4. Corta os 4 e a gente fica com raiz quadrada de 6.